Segundo alguns cientistas, uma pesquisadora americana, ela disse que o século XXI, com a pandemia, agora é que ela está fazendo sentido, agora é que está tendo a virada. Então, 20 anos depois, é que agora realmente os conceitos do século XXI estão sendo inseridos e vivenciados. Eles já estavam sendo inseridos, agora eles estão sendo vivenciados, e a pandemia veio, eles estavam programando isso para daqui a 5 anos, e a pandemia veio e encurtou isso a 5 anos. Então, com 25 anos de século XXI, é que os conceitos do século XXI, eles iam começar a serem vivenciados, mas nós estamos vivenciando hoje. Então, como é que eu vou cuidar da família num século que alguns conceitos mudaram? Né? Mudaram porque no século XXI nós temos alguns conceitos que não tinha no século passado. Não estou dizendo que os conceitos que mudaram para melhor ou para pior, só mudaram. Tem uns que mudaram para bom, outros que mudaram para pior, mas mudaram. Quais os principais desafios que considero importante, né, a gente enfrentar? Porque se a gente também for querer resolver tudo, fica complicado. Então a gente tem que se focar naquilo que talvez seja o mais importante, o mais urgente, o que é mais desafiador. E dentro daquilo que eu estava pesquisando, encontrei alguns que são bastante desafiadores. Então a forma de gerenciar a família mudou, é uma coisa de se pensar. Como cuidar da nossa família, marido, mulher, e depois vem os filhos, nessa geração. E essa geração, ela está sendo muito mal compreendida. E é normal. Toda virada de geração, sempre há uma má compreensão. Então, toda virada de século, na verdade, sempre há uma má compreensão. Os nossos pais, ou os nossos avós, se vissem a nossa forma de liderar a família hoje, eles achariam estranhos, eles meteriam o bedelho, eles falariam alguma coisa, eles não entenderiam, e talvez muitas famílias, até a sogra, o sogro briga com o outro, né, com o genro, com a nora, porque não compreendem que tudo mudou, os pensamentos mudaram, né? E novamente, não é que um está certo ou está errado, é que simplesmente mudou, né? Mudou, muita coisa mudou. Então é uma coisa que a gente tem que estar pensando direitinho aí sobre isso daí. E já de antemão, mesmo que os conceitos mudaram, mesmo que nós temos novos desafios para fazer nesse novo século, mesmo que a forma de gerenciar nossa família tenha sido transformada, né? Alguns princípios, eles são, alguns, mas os princípios de Deus, principalmente, ele é atemporal, os princípios são eternos. Ontem, hoje e sempre será. Então, ele atravessa todas as gerações. Então, tanto é que o mesmo princípio que Salomão aplicava no passado, se você aplicar hoje, ele dá certo. E se você aplicar daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar, também dá certo. Ele é atemporal. Então, os desafios que eu considero para a família desse século, o primeiro desafio é manter os princípios que Deus tem colocado na sua palavra, seguros e vivenciados. Tá? Seja com teus filhos, seja no teu próprio casamento. E é fácil a gente se perder. É fácil porque, como os conceitos mudaram, como tem muita influência na internet, como tem muita influência do mundo externo, a gente acaba meio que se debandeando, né? A gente acaba que nossa mente, ela acaba indo para esse caminho, e para outros caminhos que é de outros conceitos diferentes das Escrituras. Conceitos até que ferem as próprias Escrituras, né? Ferem os princípios de Deus. Então, quais são esses obstáculos, né? Nessa formação aí, quais são esses obstáculos? Então nós temos, como eu coloquei para vocês, os obstáculos que a vida contemporânea trouxe ao cenário doméstico: filosofias, tá? Comportamentos e espiritualidade, tá? Então, muito tem se confundido e o mundo tem dito assim: você precisa ser espiritual. Só que eles não vão para os princípios eternos de Deus, eles vão para outras espiritualidades, né? Comportamentos, eles começam a gente tem muito regimento de comportamento, mas o nosso comportamento, ele deve ser regido pelos princípios eternos de Deus. E nós temos também muitas filosofias que permeiam a nossa família através dos principais canais de comunicação, que também meio que embaralham e bagunçam as coisas.
Então você vai para a internet, você vai para um Facebook, por exemplo, você vai ver as discussões que tem, seja qual for o âmbito, você vai encontrar esses obstáculos, você vai encontrar filosofias ali enraizadas, né? Filosofias externas. E o que é filosofia? É uma forma de pensar, é uma forma de um pensamento referente a alguma coisa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente precisa meio que não deixar de ter contato com o mundo, porque nós precisamos ser luz para o mundo, mas precisamos proteger a nossa casa de que isso entre e essas filosofias entrem. Então, tudo tem que ser comparado com as Escrituras. Todos os conceitos, todas as filosofias, os comportamentos, né? E a Bíblia, ela tem que ser esse ponto final, essa verdade absoluta que ela é, né? Então, ela precisa ter essa autoridade na nossa vida, porque também a gente pode perder a autoridade da Bíblia na nossa vida, e a gente perde a autoridade na nossa vida pessoal e depois perde, consequentemente, num casamento, tá? Então, a gente pode citar várias filosofias, né, que a sociedade hoje prega e que pode descaracterizar as Escrituras, né, a palavra de Deus, dentro do seio familiar. Então, nós temos hoje a filosofia de que o casamento, ele é estendido, ele era somente de um grupo de pessoas, homem e mulher, agora ele é estendido para outros tipos de comportamentos, né? Então, nós temos o casamento ele sendo mais, tudo hoje é casamento, né? Não importa se homem ou mulher, se é um homem com homem ou se é uma mulher com mulher, é casamento. Então, é uma filosofia que o mundo traz e coloca isso como algo supernatural e tranquilo, né? E aí você compara com o quê? Você compara tudo isso com as Escrituras, você compara com os princípios que Deus tem colocado, tá? E depois a gente vai conversar sobre isso daqui, tá? Então, isso é uma coisa para a gente já ir pensando. E aí eu queria contar a história desse cara aí, ó. Deixa eu só lembrar aqui o nome dele. Rodrigo Andrade. Quem conhece esse Rodrigo Andrade? Vocês aqui. Nunca ouviu falar? E o nome da esposa é Joyce Alvaraz, é isso? Eles casaram em 2014, né? O Rodrigo, ele é um ator de novela, né? Um ator, e ele fez o papel de Zelote na novela Jesus em 2018, e ele casou em 2014. Eu estava olhando uma entrevista dele, tinha outras pessoas também, o elenco, e ele fala o seguinte, ele diz assim, ele tá o entrevistador, tem um elenco aqui, e ele diz assim, essa novela salvou o meu casamento. Aí o cara tomou um susto e perguntou, mas achou estranho, falou, como assim salvou o teu casamento? Ele falou, salvou meu casamento, porque eu tinha que estudar sobre o personagem, e eu tinha que ler a Bíblia, porque eu estava atuando, né, interpretando um personagem bíblico, então eu tinha que estudar a Bíblia para saber mais ou menos o contexto histórico e tudo e tal, eu tinha que estudar. Então, e quanto mais eu estudava, mais o negócio ficava no meu coração e disse, rapaz, esse negócio é para mim, esse negócio é para mim, e ele ficou, né? E nesse momento, 4 anos de casado, viu? Tá vendo aí? 2014 casaram, 4 anos de casado, ele já estava pensando em separação, porque é assim a família moderna. Se no primeiro ano já não dá certo, basicamente a palavra de ordem é, então cada um vai para o seu lado. E ele vivendo uma filosofia do mundo moderno, se não dá certo, a gente separa, cada um vai para o seu lado. E quando ele passou a estudar as Escrituras para interpretar um personagem, ou seja, quando ele estava simplesmente no trabalho dele, trabalhando, e ele teve contato com os princípios de Deus, ele disse assim, não, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com a minha esposa, não é por aí. E aí ele conta que o fato dele ter conhecido a Jesus diferente daquilo que ele conhecia da igreja católica, da igreja, né, da religiosidade, fez com que o casamento dele fosse transformado, fez com que ele fosse salvo, né?
inclusive tomando a decisão de aceitar a Cristo. Então, essa história foi muito interessante, porque os princípios de Cristo, quando internalizados e quando vivenciados, eles salvam inclusive casamento. E você vê, partiu dele, ele teve que estudar, ele estava estudando, ele estava lendo a Bíblia, ele estava ali pesquisando para que ele pudesse dar o melhor dele, porque ele é pago para isso. Ele é pago para ele poder fazer um papel bom como ator na televisão, né? E quem é um bom ator, ele entra no personagem, mergulha e vai, estuda. Então foi o que ele fez. E quando ele estava estudando um papel, né, ele foi conhecendo a Jesus. E esse evangelho, esse princípio foi transformando a história de vida dele. Foi transformando a história do casamento dele, consequentemente. Então você vê, o princípio ele atua primeiro numa pessoa. É por isso que você tem marido e mulher. Aí eles não conhecem os princípios de Deus. Eles estão passando por uma crise e querem se divorciar. E você quer salvar os dois. Às vezes você vai por um só. Vai para quem abriu a porta. Que através dele, a Bíblia diz, através da mulher que conhece ao Senhor, que é o caso que a Bíblia conta, o marido é santificado. Então, é entender que não importa em que era, tudo isso acontece. Em pleno século XXI, no ano 2018, um casal comum, como vários casais que existem, pensando em se separar, encontraram os princípios de Deus, se arrependeram dos seus pecados, talvez entenderam que eles estavam sendo egoístas, que eles estavam, né? E você sabe que quando você é recém-casado, está com 4 anos de casado, algumas diferenças elas começam a aparecer, né? Talvez nunca foram orientados, muito jovens, e talvez sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Então, quantas famílias estão nessa mesma situação, né? Então essa história foi bem interessante porque é a salvação de um casamento, né? E através do conhecimento dos princípios eternos é que vem essa salvação desse casamento. Então eu não sei se o seu casamento está saudável nesse ponto, mas é uma busca constante nossa, né? E como é que a gente vai trabalhar exatamente os desafios da nossa família? Como é que a gente vai gerenciar nossa família nesse novo mundo? A gente vai gerenciar nossa família nesse novo mundo seguindo Gênesis 2:24. O que diz Gênesis 2:24? Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Se todos os casais da face da terra não se convertessem, mas usassem esses princípios aqui, nenhum se separaria. Só nisso. Se eles usassem esse princípio aqui, e se eles fossem inteligentes, e o bom é que a gente vai aprendendo a ser inteligente, a gente vai aprendendo, né? Deus vai nos ensinando, e nunca é tarde para aprender. Então eu tenho aprendido, tenho tentado internalizar isso. Se vivenciasse isso daqui, os casamentos não existiria divórcio. Tá? Não existiria divórcio. E eu vou explicar, né, como eu destaquei aí. E aqui é só uma questão de... Aí alguém diz assim, é a famosa hermenêutica, né? Alguém já ouviu falar na hermenêutica? Né, nessa menina, hermenêutica? É a arte de interpretar, né? Aqui é só usar um pouco da inteligência. Eu sei que às vezes a gente não teve uma educação boa na escola e não sabe interpretar texto. Mas aqui não é porque o homem é mais importante que a mulher é mais importante que o homem. Aqui é só uma ordem. Deus, o primeiro ser que ele fez, alma vivente humana, foi um homem. Depois ele fez a mulher. Aí pronto. Os dois são importantes tanto quanto, né, o restante da criação. Mas a criação mais importante é o ser humano, o homem e mulher. E ele diz, olha, um homem, ele deixa seu pai e sua mãe, ele se une à sua esposa. Mas é a mesma coisa, ele poderia ter dito, a mulher também deixa seu pai e sua mãe, se une ao seu marido, mesma coisa. E ele fala assim, os dois se tornam um. Aí a gente pensa que os dois se tornam um só no sexo. E não é, né? E não é só no sexo.
também. Mas, segundo alguns dados, eu nem lembro mais estatisticamente quanto é, mas a vida de um casal ali é de 20% a 30% de sexo e o restante tudo é relacionamento. Então, é como se fosse só a cereja do bolo, mas a vivência toda, ela é super importante. E aí as pessoas não entendem como é que é a importância dos dois se tornarem um. Do marido e da mulher se tornar um. Como é que eu sei que a gente não entende? É só ver a gente mesmo, quando a gente fala assim, mas lá em casa, ele faz isso, ela faz isso. Aí o outro diz, rapaz, só muda de endereço, é a mesma coisa. A gente percebe que todo mundo é assim. Aí a mente dele é a mente dela, e parece que, tipo, eles não conseguem serem unidos. Eles não conseguem ser, me fugiu a palavra agora, mas eles não conseguem ter eles não conseguem, no sentido aqui literal das escrituras, se tornarem um. Eles acham que casando se torna um. E não é casando que se torna um. Porque senão todos os casais seriam um. E não é. Faz parte do processo, você tem que casar. Mas não é só isso, né? Então a gente vai aqui discorrer para explicar para vocês o porquê que eu acredito nisso e toda essa filosofia cristã que a gente vem trazendo aqui para vocês, tá? Então, como é que a gente vai se tornar um? Como é que a gente vai, quando Deus fala, une a sua mulher, você deixa pai e mãe, né? Une a sua mulher, tá? E os dois se tornam um. Une a sua mulher, os dois se tornam um. Aí depois eu vou falar para vocês onde nós temos que nos unirmos e nos tornarmos um. Se une a sua mulher, casamento. Se torna um, vai mais além, tá? E o princípio de tudo, o que rege tudo, o início de tudo, é o conceito de família. E família, ele é um princípio espiritual da humanidade. A Bíblia diz que no céu nem casarão e nem se darão em casamento. Então esquece. Se eu estivesse dando uma palestra aqui para jovens, semana que vem eu vou dar uma palestra para jovem. Se não casar aqui no céu, aqui na terra, esquece. Princípio bíblico, no céu não se casarão. Pastor, mas aí a gente vai morrer. Vai eu e minha esposa, a gente se ama, é uma pegação geral aqui na terra. Chegar no céu, e aí, como é que vai ser, né? Eu vou reconhecer minha esposa, vou reconhecer meu marido, a gente vai se beijar, a gente vai transar, como é que vai ser? Falei, não vai ser. Então, se você está perdendo tempo aqui na terra, se eu estou perdendo tempo aqui na terra, de relacionamento, né, com meu marido, com a minha esposa, se eu não estou transando com ela, se eu não estou conhecendo ela, se a gente não está tendo mais proximidade, eu acho que uma das lágrimas que vai rolar no céu é isso, é quando você olha, eu devia ter aproveitado mais, né? Ou então quando a gente fica mais velho, né, e a gente olha para trás e diz, pô, devia ter feito mais coisa, né? Esse arrependimento vai acontecer na vida de todo mundo, mas quiçá, né, a gente possa ter menos arrependimento do que mais arrependimento, né? Como se olhar para trás e dizer, eu devia ter feito melhor do que do que hoje. Mas enquanto você estiver vida, a esperança, então você pode trabalhar nisso melhor. Nós podemos trabalhar nisso melhor. Então a família, ela é o princípio espiritual de Deus, mas na humanidade. No céu não vai ter, tá? E o princípio espiritual da família, princípio espiritual, não é filosofia humana, não é o que Deus rege na sua palavra, que está descrito lá em Gênesis, quando ele fala, e tantas outras passagens que a Bíblia fala. O princípio espiritual da família é dividido em 4 princípios. Heterossexual, Deus uniu o quê? Homem e mulher, tá? Então é muito importante você ensinar seu filho, você orientar pessoas. Aqui ninguém vai menosprezar ninguém vai discutir com ninguém vai querer forçar nada para ninguém. Eu só acho que as pessoas, por receberem a filosofia do mundo, ou seja, dos seus próprios prazeres, elas mesmas colhem as consequências dos seus atos, né? E eu quero colher as consequências dos princípios que Deus rege para mim. Heterossexual, Deus uniu homem e mulher, né?
Então, isso é uma coisa bem interessante. Hoje eu estava brincando, nem fui deixar as meninas, nem contei pra Paulinha, fui deixar as meninas em casa. Isabel já tem 4 anos, já entende bem legal. E aí eu falei para ela assim, por que ela tinha que ir pra vovó? Deixei na casa da vovó, e aí eu disse para ela que eu vou sair para namorar com a mamãe. Não, eu vou sair para namorar. Aí ela me olhou assim, eu falei, vou namorar com uma menina. Aí ela fez uma cara, aí, é a mamãe, é uma menina. Aí ela me olhou assim de um jeito estranho, eu falei, claro que é a mamãe, sua besta, não sei o que. Ela, tá bom, então. Então você vê que ela já entende, né? Então fala pra vovó que eu vou namorar com uma menina, quero ver o que a vovó vai falar. Aí, é isso, o que eu tô ensinando pra ela? Papai vai namorar com uma menina namora com o papai, que é a mamãe. Então, você vai inculcando isso, você vai ensinando isso, né? Pro futuro, tá? E é uma criança de 4 anos, que a gente está falando, tá? Então, Deus instituiu isso, Deus uniu homem e mulher, tá? Se Deus quisesse de outra forma, quisesse unir um homem a um animal, por exemplo, ele teria feito isso, né? Então, ele teria feito. Se ele quisesse unir 2 homens, ele teria feito. Se ele quisesse unir 2 mulheres, ele teria feito, mas não foi assim que ele fez. Novamente, isso não diz que a lei de Deus ou os princípios de Deus são obrigatoriedades para as pessoas. Não é. A filosofia e os princípios de Deus são para ser seguidos para quem quer, de coração. Se você quiser, segue. Só que tem resultados maravilhosos para isso. E nós vivenciamos isso. O segundo é que a família é monogâmica, né? Deus deu apenas uma esposa a Adão e, consequentemente, um único marido para Eva, né? Então, quando a gente conversa com recém-casados, né, que tem os seus primeiros problemas e vem discutir, vem conversar, porque está passando por alguns problemas, eu falei, aí o pensamento a gente tem que fazer com que vocês se entendam, porque não tem outra fórmula não tem como vocês, primeiro não tem divórcio, segundo não tem como você arranjar outra e não tem como você arranjar outro, né, e sair para aí, porque senão você vai estar ferindo os princípios de Deus. Ele, quando fez homem e mulher, ele colocou os 2 juntos, né, e ele fez monogâmico. Ele também fez a família monossomática, né? Homem e mulher devem se tornar uma só carne. Como? Quais são os desenvolvimentos que tem que ter? 2, a física e a emocional. Eu sei que a gente homem pensa mais na física, eu sei disso. Mas o emocional, ele é super importante, né? Aí, se você não sabe, é por isso que eu digo, eu não entendo a minha mulher, eu não entendo o meu marido. Ou a gente briga muito, ou ele é muito diferente, ela é muito diferente. O problema não é ele, o problema é você. Eu penso assim, eu tenho que, eu não estou entendendo a minha esposa, eu é que tenho que resolver a parada aqui dentro. Eu não tenho que pegar e tentar meio que moldar ela para ser do jeito que eu quero, senão eu não estaria cumprindo com a heterossexualidade, o princípio. Eu teria que casar com um homem para poder aí o outro parceiro me entende melhor e a gente curte a vida numa boa, não é verdade? Não teria problema. E um dos casos, um dos motivos de acontecer isso no mundo é isso, né? Conheço várias mulheres que namoraram, não deu certo, arranjou uma mulher, como mulher entende mulher, é mais fácil, aí casa. Tá entendendo? Então, é entender que o envolvimento ele precisa ser físico e emocional, né? E o emocional ele é super importante. Então, eu digo assim, você precisa buscar em Deus como você vai ser uma pessoa emocionalmente equilibrada. E como é que você vai entender o seu marido, como você vai entender a sua esposa. Porque isso é o que Deus ordenou. Isso é um grande desafio no século XXI. É você ter esse envolvimento físico e emocional. Mas como assim, pastor? Sabe por quê? Porque nós temos do físico, que é o sexo, nós temos um inimigo mortal número 1. Quem sabe aí? Para alguns acho que eu já falei. Quem é que sabe aí qual é o inimigo mortal número 1 do sexo? Na atualidade. É uma palavra muito usada hoje no nosso pequeno grupo.
Terceira dica, tem prêmio para isso? Mais uma dica, a gente introduz o nosso pequeno grupo com essa palavra, com essa pergunta. É uma pergunta. Não, sexo, eu sei que sexo é benção, realmente. Mas eu estou falando do inimigo. O inimigo do sexo. O estresse. O estresse é um dos maiores inibidores sexuais. E a gente está ou não está no mundo estressado? A gente tem tanta coisa para fazer, tanto trabalho, tanta corrida, que eu chego esgotado e eu não tenho pique. Aí eu te dou duas soluções, se esse é o seu caso, né? O primeiro, é mais orgânico mesmo, você tem que se esforçar mesmo. Como o Claudemir já explicou muito bem, né? Tem a posição São Sebastião, né? Que resolve naturalmente, organicamente essa parada. Mas também tem você tomar uma vitaminazinha, um suplementozinho que te dá mais energia, sabe? Que às vezes é falta de vitamina mesmo. Aqui nós temos um médico que sabe muito bem disso, né? A falta de vitamina no corpo, estresse, uma série de coisas, inibe o sexo, ó, o físico fica lá embaixo. Aí diz assim, pastor, mas a gente não tem tempo. Aí tá tudo dentro, tudo estressa, né? A gente não tem nem onde fazer. Tudo é estresse. E o emocional é o relacionamento, é a conexão, né? Aí, mas ela fala A, ele fala B, a gente não se entende, é uma briga, é uma coisa doida. Aí, então, isso precisa ser trabalhado, tá? Mas Deus nos fez para sermos com o princípio de soma. E às vezes no casamento a gente não está somando. A gente não está nem dividindo, porque não chegou no divórcio, a gente está subtraindo, né? E a gente está sugando a energia do outro. E Deus também fez o casamento para ser indissolúvel, ou seja, ele fala a palavra aqui na nova tradução da NVT, ele fala se une à sua mulher. Em outras traduções ele fala se apega, né? Ou seja, se une. Estudos científicos dizem que foram dois obstetras e uma ginecologista que não são cristãos. Nos Estados Unidos, eles escreveram um livro. E ele disse assim, por que o sexo tinha que ser praticado dentro do contexto do casamento? Cientificamente. Não falo nenhum princípio bíblico. Eles falaram cientificamente o que acontece com o cérebro humano quando pessoas têm relações sexuais sem o compromisso do casamento. E quais são os danos cerebrais que ocorrem. E num desses trechos ele fala que tanto um homem como uma mulher, quando há relação sexual, é como se fosse uma cola que tem. Então, quando Deus fez, ele diz assim, um homem se une à sua mulher, física e emocional, monossomático, é uma cola. Então, quando há uma dissolução disso, Deus fez para ser indissolúvel, mas quando você diz assim, nós vamos nos separar, as consequências são drásticas. Geralmente, as estatísticas dizem que quem separa uma vez, separa 2, 3. Né? Por quê? Porque quando você separa a cola na tua mente, você já colou um papel em branco e tentou separar as duas folhas? Separa bonitinho, como se nada tivesse acontecido? Sai rasgando, né? Então sai rasgando os teus neurônios também. É por isso que você não entende. Aí vai para o segundo casamento, aí não entende. Aí vai para o terceiro e continua não entendendo. Por quê? Porque houve esse rasgamento, né? Então, quando Deus entra e os seus princípios entram na vida de um ser humano, ele transforma tudo isso. Por quê? Porque ele fez para ser indissolúvel. Então, a gente vê que tem muitos casais que já se separaram e casaram de novo. Mas qual é o segredo? Um dos segredos que se mantém é porque Deus no casamento. Que esse é um dos milagres que Deus faz. Mas Deus fez, inclusive, Jesus foi confrontado sobre isso. Ele disse assim, olha, lá na lei diz que a gente pode se separar, o Moisés falou. O que você me diz? Ele falou,
É bom que o homem não separe sua mulher, mas por causa de vocês mesmos, por causa do pecado, isso acaba acontecendo, né? Mas não fez. Então Deus fez os princípios espirituais da família para serem seguidos, são esses 4, tá? São esses 4 princípios aí que a gente está trabalhando. Então, como cuidar da família no século em que alguns conceitos mudaram e muitos conceitos mudaram, né? E a gente vai aqui, deixa eu só ver quantos são, 1, 2, 3, acho que são 3 só, princípios rápidos, só para a gente tentar internalizar isso aqui e partir para a batalha, né? Então, como cuidar da família num século em que alguns conceitos mudaram e esses conceitos de filosofias, conceitos espirituais, uma série de coisas que vem tentando de alguma forma entrar na nossa família. Então, o que nós temos que fazer? Então, o primeiro conceito é cuidar do espírito, da alma e do corpo. Cuidar do espírito, da alma e do corpo. Né? E onde é que está isso? E onde é que está esse princípio espiritual? Onde é que está o que rege isso aí? Cuidar do espírito, da alma e do corpo. Josué estava enfrentando uma batalha muito grande, depois que ele substituiu Moisés, e o povo meio que se perdeu. E é natural que quando você troca uma liderança, vai dar mais de Moisés, não é que o Moisés foi trocado, né? Ele morreu, né? Mas quando alguém assume, então imagina você assumindo, né? Alguém que teve grande sucesso, essa pessoa precisa se aposentar, ou ela morre, alguma coisa assim, e você vai assumir o lugar dela, né? Então você sabe que nem todo mundo vai com você, nem todo mundo vai te ouvir de primeira, né? Então, e você precisa ter paciência para isso. E aí Josué, ele vê as pessoas, o povo, meio que, tipo assim, poxa, será que Deus nos abandonou? Será que o Deus lá daquele povo é melhor? Será que o Deus daquele outro povo não é melhor? Eles começaram a ter essa dúvida, né? Outras filosofias começaram a entrar dentro do povo e o povo começou a ficar com dúvida. E aí Josué se posiciona e ele diz o seguinte, em Josué capítulo 24, versículo 15: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Se vocês se recusam a ouvir os princípios de Deus, ok, escolhe os Deus, escolhe o Senhor a quem vocês servirão, escolhe a filosofia que você seguirá. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ok. Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Tudo bem. Mas sabe que quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele tomou uma decisão. Ele disse, não importa como o mundo esteja. Ele não tinha muito o que fazer com o mundo. Ele não tem como mudar. Ele não tem como mudar as leis, as regras. Não tem. Não tem. O que ele pode fazer é, a minha família cuido eu. Né? Da minha família cuido eu. Então, todos nós somos chamados a nos posicionarmos e a cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma. O espírito é a palavra de Deus, é o alimento espiritual. A alma são as emoções, é a nossa mente, e o corpo é a nossa condição física. Então nós somos chamados para isso, como família. Então, como é que eu vou cuidar da minha família em pleno século onde tudo mudou? É mais ou menos assim, se tudo mudou, não me interessa. O que me interessa é que eu e minha casa continuaremos fiéis aos princípios de Deus que não muda. É isso. Você vai discutir com um tolo? Você vai discutir sobre heterossexualidade com alguém? Não vale a pena discutir. Não vale. Ah, mas eu acho que Deus é amor, Ele aceita todo mundo. Ok, se você quer seguir o Deus que você criou na sua mente, se você quiser seguir a Ele, vá na frente. Eu vou seguir o que o meu Deus está me dizendo aqui. Não, mas porque a Bíblia diz, aí tu quer convencer o camarada, não vai por essa. Aqui, Josué deixou bem claro, olha, vocês querem? Ok, saiba que eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. E ponto. Então, alimente o seu espírito com os princípios de Deus, alimente a sua mente com tudo que é bom, perfeito e agradável que Deus te oferece, e alimente o seu corpo, proteja ele, né? Proteja a sua família. Então, essa é uma primeira coisa que Deus nos chama para fazer. A segunda coisa
é saber gerenciar as diferenças. Esse ano a gente falou muito sobre isso, né? Liderança das emoções e tudo. Falamos muita coisa sobre homem e mulher, que é diferente e tal. E saber e gerenciar as diferenças. Então nós temos que saber diferenciar as diferenças entre homem e mulher, né? Dentro de um casamento, dentro do contexto de família, né? Até seus filhos nascem também com as suas peculiaridades, nascem diferentes, né, de você. Então eu chamo isso de amadurecimento, tá? Amadurecimento. E novamente, amadureço eu. Se eu amadureço o meu casamento. Ah, mas eu quero que ela cresça, né? Então, se você pelo menos seguisse o versículo ou aquela música, né? Que ela cresça e eu diminua, você nem isso segue, né? Nem isso faz, né? Ah, eu quero que ela amadureça, eu quero que ele cresça, ele é um menino, aí não sei o que. Aí você fica só subtraindo em vez de somar. Deve ser assim, e você não precisa crescer? Então, ao invés de você querer o crescimento do outro, você tem que crescer. Se você crescer, o outro vem. Ele vem, porque ele vai querer ficar por baixo, né? Ele, pô, tá diferente, eu preciso dar uma estudada aqui também. O que tu tá lendo? O que tu tá estudando? O que tu, né? Aí começa a se interessar, né? Paulo fala isso para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, aí eu vou aqui contextualizar o que eu estou falando com esse versículo, né? Então, por favor, não estou cometendo nenhuma heresia, tá? O versículo ele é esse aqui. Quando eu era criança no casamento, falava, pensava e raciocinava como criança no casamento. Mas quando me tornei homem ou mulher no casamento, deixei para trás as coisas de crianças no meu casamento. Deu para entender? E aí? Como é que está o seu amadurecimento? Você ainda é como criança? Fala, pensa e raciocina como uma pessoa imatura na fé, na intelectualidade, nas emoções? Pastor, de espírito, pode crer que eu e minha mulher estamos fortes. Ok, e esse espírito já está trabalhando nas tuas emoções? Muito medo ainda? Como é que está? Como é que você tem trabalhado? Né? E tem buscado conhecer e buscado se aperfeiçoar naquilo que Deus tem te mostrado e que possa ajudar a tua família, né? Então, aqui vai a ativação espiritual para vocês. Se desenvolva emocionalmente, se desenvolva mentalmente. Se desenvolva emocionalmente, se desenvolva mentalmente. Renovação da vossa mente. E aqui eu não estou falando só de Bíblia, não. Estou falando só de Bíblia, não. Vai fazer um curso, fazer um treinamento, vai fazer uma pós-graduação, vai treinar o que precisa ser treinado, vai ajustar a tua vida, vai para frente. Continua meditando, continua firme nas escrituras, frequenta um pequeno grupo, vem para o culto ao domingo, mas continua, né? Precisa desabafar com alguém, precisa fazer terapia, faz terapia. Mas vai. Aqui não tem espaço para vitimismo. Quanto mais você se vitimiza, mais você está, como Paulo falava aqui, ó. Quando eu era criança, eu me vitimizava no meu casamento. E eu falava como criança, e eu pensava como criança, e eu raciocinava como uma criança vitimizada, né? E quando você se vitimiza, você só prejudica o seu casamento. E aí, como é que a gente sabe disso? É só ver por que a gente briga? Vocês já pararam para pensar por que vocês brigam? Um com o outro? A gente briga porque uma coisa não está num lugar que eu deixei. A gente briga porque pedi para fazer uma coisa e não foi feito. A gente briga por coisas pelas quais nós pensamos que é o correto, segundo o nosso julgamento, e nem sempre é assim, né? Tem um princípio que eu já internalizei isso aqui, ó. Se você quer que uma coisa saia do seu jeito,
Isso serve para casamento, isso serve para qualquer... Se você quer que uma coisa saia do seu jeito, você tem que falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes para a pessoa. Você tem que esmiuçar. E se passar pela sua cabeça assim, não, mas aquela pessoa ela não vai esquecer disso, pois ela vai esquecer. É aquela famosa frase que diz assim: se você quer bem feito, faça você mesmo. Nem sempre dá para fazer isso. Então, se você quer que seja bem feito, ou você faz você mesmo, ou você ensina o outro tudo, perfeito, ó. É assim. Tem que ter tudo detalhado, tá? Quando isso acontece, e se a gente consegue implementar isso no casamento, acaba muita briga aí. Tem muita gente que briga porque aí falta comunicação. Porque eu não comuniquei direito. Eu só comuniquei, mas eu não comuniquei direito, né? Tava conversando, acho que foi quando que eu fui lá na casa da... Foi ontem? Quinta-feira, né? Estava conversando com a Aldenir Maria, lá com a Leila e tudo mais, e aí a gente estava conversando sobre... Eu lembrei um exemplo, né? A gente estava conversando disso, aí você... precisa passar no supermercado e comprar uma caixa de leite, o quê? De leite, creme de leite, né? Precisa comprar uma caixa de creme de leite. Essa é a ordem que é dada pela Maria para o Aldenir. O Aldenir olha lá e diz assim... Pediu, né? Não é uma ordem, pediu. Ela pediu. Aí o Claudinho chega lá na prateleira e vê 500 mil marcas de creme de leite. Aí ele traz a Itambé. Aí a Maria chega em casa e diz assim: mas era Nestlé. Aí começa a briga. Ela tinha que ter dito: amor, você vai no supermercado, você compra creme de leite, mas você tem que ser da Nestlé. Olha a validade. Tem que falar. Tem que falar. E não é só uma mulher falar para o homem, não. O homem também, quando quiser alguma coisa da mulher, tem a mesma coisa. Tem que falar tudo. Tá? Tem que falar tudo. Mas ele não é idiota. Ela não é idiota. Então continua brigando. Eu estou dando aqui a orientação, mas se você quiser continuar brigando, briga. Tá? Aí chega, ele não presta atenção em mim, no que eu falo. São dois idiotas, porque uma não comunica correto e o outro não entende. Aí o casamento diz assim, aí começa uma briguinha. Aí vai para outra. Aí o que Satanás faz? Eles estão começando a brigar. Peraí, vamos aqui, só dar uma... Pega a varinha mágica e pim, aí começa a fazer a brincadeira dele. Aí você acha, aí quando você vê, tá numa situação, o único jeito é se separar, ou então essa mulher é um traste, ou esse homem não presta, é uma coisa... Dá vontade de matar ele, dá vontade de matar ela, né? Porque tudo começou com uma briguinha de um creme de leite, que ele não viu a validade, porque ela não disse que era para ver a validade. Isso acontece nos primeiros anos de casamento, muito provavelmente, né? Com eles não acontece mais, eu acho. E mesmo quando é uma bênção para um, isso aqui é o que... Cara, Deus é maravilhoso, é incrível. Olha só. Em Gênesis 2, é por isso que eu falei que ninguém entende Gênesis 2, 24. Ele fala assim, e os dois se tornam o quê? Um só. Os dois se tornam um só. Aí, vocês são um time, um só. Não tem... assim, quando a gente se dirige a Juliana, todo mundo aqui sabe quem é a Juliana. A gente diz assim, mas é a Juliana do Samuel. Quando a gente se dirige a Samuel, é o Samuel da Juliana, né? Deixa bem claro isso, que né? Não tem dúvida. Aí não entende esse princípio. Mesmo quando é uma bênção para um, quando a bênção chega para um, mas não chega para o outro. Já viu o casal assim, que fica com inveja, fica chateado? Porque ele foi abençoado, ela não? Né? Já viu isso? Enquanto eles são um, tá vendo que ela está ganhando também? Tá vendo que se ele botar para frente os sonhos deles, o projeto dele, ela vai ganhar também? Não, mas tá roubando de mim, tá... Poxa, mas a gente quase não sai, não sei o que e tal. Aí tem uma série de outras coisas. Não tá vendo que a bênção para ele não vai espirrar nela, vai molhar ela completa? E vice-versa? Não entende o que é dois serem um, né? É monossomático aqui.
Deus, quando olha o Samuel, ele olha a Juliana. E quando ele olha a Juliana, ele olha o Samuel. Ele não vê dois seres aqui, né? Ele vê só um. É uma família, um casal. Sendo que Deus tem propósitos e sonhos para ele e para ela. Se vem para ele, ela fica feliz e vice-versa. Mas quanto casal que está aí quer... Porque qual é a filosofia que vem, né? Seguinte, estuda, quando a bichinha é desse tamanho, né? Esse é o desafio do século XXI. Estuda, tira notas boas, arranja um bom emprego, para não depender de homem nenhum. Não é essa a filosofia que é pregada aí? Não está ensinando, está acabando com essa criatura. Não está ensinando nada de segurança. Porque não importa o que o pai fale para dizer que ela não depende do homem. Deus, quando ele fez homem e mulher, e a mulher errou e o homem também errou, lá no Gênesis ele colocou no DNA e ele disse: do suor da tua terra, cabra safado, você vai tirar o teu sustento. E falou para ela o seguinte: o teu desejo será para o teu marido. Ah, meu irmão, aí você quer tirar? É impossível tirar do DNA do ser humano isso. Impossível. Impossível. Impossível tirar do DNA da mulher o desejo dela para o homem. Não é impossível. Ela pode ser gay, ela pode ser o que for. É impossível tirar. E aí você é casado? Ah, a mulher é mais frágil. Quem disse que a mulher é mais frágil? Deixa a mulher ficar brava para te ver. Não tem nada a ver com fragilidade. Não tem nada a ver com feminismo. Tem a ver com princípios eternos. Né? E aí... mas você para não depender de homem. Aí cresce, aí casa. Aí já casa com separação de bens. Aí, porque assim, se não der certo, né? Cada um vai para o seu lado. E ninguém toma do que é do outro. Aí já é uma bagunça generalizada, né? Mas tudo bem. Para eu não julgar, ok. Eu não sei qual é o Deus que vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos aos princípios que Deus tem colocado aqui. Deus abençoe, que você vá em paz e daqui a pouco, né, vem uma fila no gabinete, né? Para conversar. Eu não aguento mais essa mulher, esse marido. Eu falei, mas espera lá, qual é a filosofia que está dentro do coração de vocês aí? Né? Eu sei que aqui alguns já disseram assim: eu nunca briguei com a minha mulher, eu nunca briguei com meu marido. Eu nunca acreditei nisso. Até porque briga, todo mundo aqui já brigou. Não é de briga de meter a faca, tirar, não. É discutir, né? Ficar chateado, né? Não concordar. E aí você... É isso que a gente está falando, né? Impossível. A não ser que realmente ou ele ou ela é bem escravo mesmo. Assim, bem escravo mesmo, né? Bem... Que até para, sei lá, até para comprar pão tem que pedir permissão, né? Posso? Não pode. Sim, senhora. Sim, senhor. Né? Isso me lembra uma história, né? Que toda vez que eu conto a Paulinha, até saiu ali, porque toda vez que eu conto, o marido não aguentava mais a mulher, né? E nesse caso era o marido que não aguentava a mulher, né? Podia ser o contrário também. Ele disse que eu já contei essa piada, né? Ele disse que ia comprar pão. Já contei essa? Ele saiu para comprar pão. Ele disse assim: amor, vou comprar pão. Ela falou: tá bom. 10 anos depois ele volta. Bate na porta. Aí ela abre a porta assim: seu sacana, safado, me deixou aqui com 2 filhos, não sei o que. Eu falei: putz, esqueci a manteiga, ó. Às vezes dá vontade, né? Aí eu brinco assim, eu falei: olha, eu vou comprar pão. Ela falou: vai comprar, deixa eu ver se tu vai dar. Tu nem volta. Fica lá padaria por lá, perdido, né? E o terceiro e último aqui, só pra gente poder ir comer: conviver com qualidade. Aí Eclesiastes, Salomão era o cara incrível, né? E Salomão não vivia os princípios de Deus no sentido do casamento, né? Porque ele teve mais de 1000 mulheres, né? Só para te ver, né? E quanto mais mulher ele tinha, mais problema ele tinha.
Mas aí tem um princípio de prosperidade também, não tem nada a ver com mulher, eu trouxe isso para filhos, né? Eu fiz uma pesquisa, eu identifiquei que as pessoas mais ricas do mundo, não os mais ricos do mundo, mas aqueles que têm bastante riqueza e prosperidade financeira, eles têm 3, 4, 5 filhos. Aí eu falei, tá explicado, mano. 4, 5 filhos, tu tem que ser rico mesmo, né? Só sendo rico. Aí eu falei, você quer ser? Aí você, mas eu conheço lá do Nordeste, que não sei o quê, que tem 10 filhos. Eu falei, mas quem disse que ele não é rico? Tem a terrinha dele lá, se ele tiver um pouquinho de estudo, de saber gerenciar, ele pode produzir isso aqui pode virar uma... Né? Só que ele vive só para o sustento dele, essa é a riqueza dele, essa é a prosperidade dele. Salomão, com tanta mulher, ele tinha que ser rico mesmo, né? Haja cartão de crédito, haja joia, né? E ele diz assim, ó, só que Salomão, ele tinha assim, eu disse assim, eu queria ser Salomão, ele tinha 1000 mulheres aí, porque o cara é tão tarado que ele só pensa no sexo, né? Ele queria transar com 1000 mulheres, né? Essa é a fantasia de todo perverso, né? E na verdade não é isso, né? Que as escrituras dizem. Às vezes ele tinha ali, era escrava, serva, não era para transar ou fazer era escrava ali, estava ali. Então ele tinha no seu, não sei se é harém, mas tinha no seu castelo, no seu palácio, cerca de 1000 mulheres, né? E aí, mas ele era apaixonado por uma, só ler cantares, meu irmão. Essa morena, e era morena, olha, as morenas que se sintam privilegiadas nesse sentido, né? Honradas, porque era uma morena. E se for ler cantares, você vai ver o que ele falava para ela. Aí ele se derretia todo. Aquela mulher mandava e desmandava no Salomão, né? Não tem quando, né? E era o amor da vida dele. Ele disse assim, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Cara, isso aqui, ele estava em Manaus quando ele falou isso. Vou ler de novo aqui. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Eu sei exatamente o que você está falando. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. É a tua recompensa por todos os seus esforços neste mundo, é viver com a mulher que você ama, com o marido que você ama, debaixo desse sol, dessa vida sem sentido nenhum. Olha como é que está esse mundo louco no século XXI. Cada um tem a sua filosofia, cada um tem os seus conceitos, está tudo doido, né? E aí ele fala assim, viva com ela, viva com sabedoria, tenha bons relacionamentos, né? Saiba viver com qualidade, com ele, com ela, eduque seus filhos, dentro daquilo que Deus quer que você faça, tenha o mesmo propósito, né? Busque ter o mesmo propósito. Por isso que eu falei, tem um livro até que diz assim, casais inteligentes enriquecem juntos, né? E é uma questão de inteligência mesmo. Uma das coisas que eu digo no século XXI, você quer conviver com qualidade no século XXI, empreenda, porque no século XXI o marido tem o seu trabalho e a mulher tem o seu trabalho, e eles se veem só à noite, e se o nível de estresse está lá em cima, não tem sexo, não tem relacionamento, e aí como é que está essa família? Então a melhor coisa que você tem que fazer é empreenda junto, né? Monta um negócio junto, vai, cresce junto, faz um negócio, trabalha num projeto juntos, né? Mas é um desafio, eu já convivo com essa mulher. Não, mas você não está convivendo com qualidade, você não está, talvez se você está reclamando, você está, né? Ainda tem um quarto ponto aqui, para não esquecer, para a gente comer, que tem a ver com isso, cuida do dinheiro, é outro desafio, viver com qualidade e cuidar do dinheiro, que aí eu lembrei dessa parte do empreendedorismo, né? Cuida do dinheiro, né? Está na hora da gente realmente aprender a gerenciar bem as riquezas que Deus tem nos dado, né? Os dons, os talentos, tudo aquilo que Ele tem, né, nos dado. O preguiçoso, em Provérbios 10, 4, Salomão fala, o preguiçoso logo empobrece, os que trabalham com dedicação enriquecem. Então, as famílias do século XXI é isso, cada um fica para o seu lado. Então, por que não, em vez de ter interdependência, por que não trabalhar junto? Por que não desenvolver algo junto? Por que não? Mas aí eu não tenho, Elias, o perfil empreendedor, só meu marido que tem. Ok, apoia ele, dá o gás,
vamos lá, vai dar tudo certo, palavra de incentivo, né? Porque se ele for abençoado e o negócio der certo e ele vender a startup dele por 10 milhões de reais, você acha que você vai estar onde? Ou ele vai te trocar para outra mulher? Não vai, você acompanhou ele, você vai estar com ele lá em Hawaii, lá no Caribe, lá em Cancún. E o que você fez? É isso aí, vai lá, pô, você nem trabalhou, você só, vai estar tudo certo, vamos lá. Que tal se você fizer isso? Mas vai lá, né? E ele tá lá, trabalhando. E aí, eu quero viajar, eu quero ir para Países Baixos, visitar um castelo. Aí disse, bora, né? Ou ela tem essa aptidão para ser empreendedora e você é o cara ali que tipo sabe só calcular ali na matemática, e você vai ajudar ela talvez ali na contabilidade, mas ela é a pessoa, ela é a cabeça, ela que gerencia, ela que tem criatividade, tudo. Aí você diz, é isso aí, amor, acho que não, tem tudo para dar certo. Não desiste não, vai dar tudo, vamos lá, vai dar tudo certo, né? E aí já pensou? Ela apresenta o projeto dela numa feira de negócio e ela consegue uma grana boa e vocês criam um ativo e vivem bem financeiramente, ajudando, né, a comunidade Batista Torres, comprando um prédio para a gente, né, trazendo um monte de coisa para que o evangelho cresça. Tem que começar a despertar para isso. Não, eu me contento, eu sou só um funcionário público, eu sou só um empregado lá no fim das contas. Ok, tudo bem, mas cuida do teu dinheiro, né? Do que você ganha. Mas não dá nem para equalizar as contas. Então faz alguma coisa para equalizar essas contas, tá? Mas faz juntos, tá? Monossomático, tá bom? E esse é o sinal para eu terminar. E a gente vai orar agora nesse momento. Eu espero que esses desafios todos do século XXI, que existem esses e tantos outros, sejam todos eles regidos pelos princípios que Deus tem. E se você encontrar algum desafio, vai para as Escrituras, aprende e depois compartilha com todo mundo e cai para dentro, e a gente tem tudo para dar certo, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, continua abençoando cada casal, cada família, e os desafios que têm surgido nesse novo momento, nesse novo século, que o Senhor possa nos dar a sabedoria de mantermos vivificados em nosso coração a Tua Palavra, a gente exatamente não pecar contra Ti, para a gente poder fazer com que a nossa casa sirva ao Senhor de todo o coração. A Tua Palavra é temporal, o Senhor cuida da gente, o Senhor atualiza nossas vidas, o Senhor nos abençoa, e nós queremos depender de Ti em tudo. Nos dê a sabedoria de saber internalizar esses conceitos e de aplicar na nossa vida, para que a gente possa ter resultados positivos naquilo que a gente for fazer, gerar frutos que abençoarão tanto as nossas famílias quanto outras pessoas, e outras pessoas serão motivadas e ativadas, serão transformadas, e o Teu Evangelho vai se propagando, as pessoas vão vendo que existe Deus aqui, um Deus que ama, que cuida e que se importa com os nossos sonhos, nossos desejos. Cuida da nossa família e nos proteja. Em nome de Jesus, eu te agradeço e oro. Amém.